Você acha que analfabeto é quem não sabe ler? Eu achava isso também. Por 75 anos da minha vida, eu acreditei que sabia ler, que tinha aprendido, que estava tudo bem. Hoje, aos 82 anos, depois de voltar para a escola aos 75, eu descobri uma verdade que me partiu e me libertou ao mesmo tempo. Eu nunca soube ler de verdade. Eu decorava, fingia, sobrevivia. E antes que você perca mais tempo fingindo que sabe qualquer coisa na vida, seja ler, seja ser feliz, seja viver, eu preciso te contar isso. Porque talvez você também esteja apenas decorando a sua própria vida. Analfabeto não é só quem não lê palavras, é quem não lê a própria alma. Meu nome completo é Isaura Mendes da Silva. Nasci em 1944, mesmo ano em que acabou a Segunda Guerra lá longe e a vida aqui continuou dura do mesmo jeito. Fui filha, esposa, viúva, mãe de 4, avó de 9, bisavó de 2. Trabalhei 52 anos como costureira em Petrópolis, Rio de Janeiro. Morei 58 anos na mesma casa da Rua do Imperador, aquela que sobe íngreme e cansa as pernas. Conheci cada pedra daquele calçamento, cada vizinho, cada tarde de chuva fina que molha sem fazer barulho. Mas tem uma coisa que mudou tudo, uma coisa que eu carreguei a vida inteira sem perceber que era uma mentira. Deixa eu te contar sobre Armando. Armando Ferreira da Silva, meu marido por 49 anos. Ele tinha aquele jeito sério, sobrancelhas grossas que se juntavam quando ele pensava, mãos grandes de quem trabalhou a vida toda na construção civil. Nos conhecemos quando eu tinha 16 e ele 22. Ele trazia flores todo sábado, sempre cravos brancos, nunca rosas porque achava que rosa era para funeral. Casa comigo, Isaura. Ele me pediu em abril de 1961, na porta da igreja depois da missa. Eu tinha 17 anos, estudava à noite, estava no 2º ano do ginásio. Adorava as aulas de português. A professora Dulce sempre dizia que eu tinha jeito para coisa, que eu devia continuar. Depois a gente vê isso de escola, minha mãe falou. Marido bom não aparece todo dia. Me casei em junho. Larguei os estudos em maio. Durante 49 anos, eu cozinhei, lavei, passei, costurei para fora, criei os filhos. Todo domingo de manhã, Armando lia o jornal em voz alta para mim enquanto eu fazia o almoço. Ele lia as notícias, os classificados, até os anúncios. E eu ouvia, decorava nomes de ruas, de lojas, de gente importante. Quando alguém perguntava se eu tinha lido tal coisa no jornal, eu dizia, li sim, e contava o que Armando tinha lido para mim. Ninguém desconfiava. Eu assinava meu nome, conhecia as letras, lia placas, letreiros, bulas de remédio, mas só as que eu já conhecia. As que eram novas eu fingia. Perguntava para os outros, decorava. Minha vida inteira foi um teatro silencioso onde eu representava alguém que sabia. Em 15 de março de 2019, Armando teve um infarto. Foi rápido. Disseram que não sofreu. Ele tinha 72 anos, eu tinha 75. Eu segurei a mão dele no hospital, aquela mão grande que sempre tinha segurado a minha, e pela primeira vez em 49 anos eu fiquei sozinha. Completamente sozinha. 3 meses depois, sentada na sala vazia, eu peguei o jornal que o vizinho tinha deixado na porta. Abri, olhei, e não consegui ler nada. Sem a voz do Armando, as letras eram só rabiscos. Eu tinha 75 anos e descobri que nunca tinha aprendido a ler de verdade. Tinha decorado palavras. Tinha fingido tanto tempo que tinha esquecido que estava fingindo. Chorei aquela tarde inteira, não pelo Armando só, mas por mim. Pela menina de 17 que largou a escola. Pela mulher de 75 que tinha medo de pegar um ônibus sozinha porque não sabia ler o letreiro do destino. Mas no dia seguinte eu me levantei e fiz uma coisa que nunca tinha feito. Fui até a escola municipal do bairro e perguntei: vocês têm aula para quem não sabe ler direito? A moça da secretaria, uma menina nova de olhos gentis,
Sorriu e disse: Tem sim, dona. A senhora quer se matricular? Quero. Aos 75 anos, eu sentei numa cadeira escolar de novo, numa turma de alfabetização de adultos. Tinha gente mais nova que eu, gente da minha idade, gente que nunca tinha ido para a escola e gente que, como eu, tinha fingido a vida toda. A professora Mariana, uma moça de uns 35 anos com paciência infinita, começou do começo, do A, do B, do C, e eu aprendi, de verdade dessa vez, sem decorar, sem fingir. Levou 2 anos para desfazer 58 anos de mentira. Mas no dia que eu peguei um livro, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e li sozinha, sem ajuda, sem fingir, eu chorei de novo. Mas dessa vez não era tristeza, era liberdade. Você faz isso, eu vejo. Todo dia alguém faz isso. Você finge que está tudo bem. Você decora respostas. Você sobrevive em vez de viver. Você acha que já é tarde. Você acha que não tem mais jeito. Você acha que recomeçar é coisa de gente nova. Você acha que tem tempo. Você acha que amanhã serve. Você acha que 75 é velho demais para aprender qualquer coisa. Em 82 anos, eu vi 23 pessoas desistirem de si mesmas. Contei. Cada uma que disse, já passou minha hora, já é tarde demais, eu não sirvo mais para isso. E eu vi essas 23 pessoas morrerem antes de morrer. Viveram, mas não viviam. Respiravam, mas não respiravam de verdade. A vida não é uma janela que se fecha numa idade específica. É uma porta, e você é quem escolhe se vai abrir ou não. Mas não precisa ser assim. Deixa eu te contar o que eu aprendi recomeçando aos 75 anos. 1. Você não é velho demais. Você é covarde demais. Eu sei que dói ouvir isso, mas é verdade. Quando eu sentei naquela sala de aula pela primeira vez, com 75 anos no corpo e uma vergonha do tamanho do mundo no peito, eu queria sumir. Tinha gente de 40, de 50, até de 30 anos ali. E eu, a mais velha, a mais enrugada, a que tremia mais para segurar o lápis. No primeiro dia, um rapaz de uns 28 anos olhou para mim e perguntou: A senhora não tem vergonha, não? Eu gelei. Pensei em levantar e ir embora. Mas a professora Mariana chegou perto e disse uma coisa que mudou tudo. Vergonha é morrer sem tentar. Eu fiquei. E no final do ano, eu estava lendo. E o rapaz tinha desistido na terceira semana. Velhice não é idade, é desistência. Eu conheço gente de 30 anos que já morreu por dentro. E eu, aos 82, acordo todo dia com vontade de aprender uma palavra nova. A diferença entre velho e jovem não está no corpo, está na coragem. 2. Fingir cansa mais do que fazer de verdade. 58 anos fingindo que sabia ler me esgotaram mais do que 7 anos aprendendo de verdade. Toda vez que alguém me dava um papel para assinar, eu sentia o coração disparar. Onde que assina? Eu perguntava como se não tivesse achado o lugar. Toda vez que precisava preencher um formulário, eu inventava uma desculpa. Ó, minha vista está ruim hoje. Você preenche para mim? Era exaustivo. Era viver com medo todo dia. Medo de ser descoberta. Medo de alguém perceber que eu era uma farsa. Quando eu finalmente parei de fingir e comecei a aprender, uma paz desceu em mim. Uma paz que eu não conhecia. Porque pela primeira vez em décadas, eu podia ser eu mesma. Sem máscaras, sem mentiras. Você está fingindo alguma coisa na sua vida? Está fingindo que está feliz? Que o casamento está bom? Que o trabalho te satisfaz? Que você não tem sonhos? Para. Porque fingir mata mais devagar, mas mata do mesmo jeito. 3. Arrependimento não tem prazo de validade, mas recomeço tem. Eu me arrependo? Todo dia. Todo santo dia. Me arrependo de ter largado a escola aos 17. Me arrependo de não ter voltado aos 30, aos 40, aos 50. Me arrependo de ter fingido em vez de ter aprendido. Mas sabe o que eu não me arrependo? De ter voltado aos 75. Porque eu ainda estava viva,
Ainda estava aqui, ainda tinha tempo. O arrependimento você vai carregar de qualquer jeito. A escolha é: você vai carregar ele junto com a mudança ou vai carregar ele junto com a desistência? Eu preferi carregar junto com a mudança. E ficou mais leve. Quando aprendi a ler de verdade em 2021, eu tinha 77 anos. Li meu primeiro livro inteiro. Escrevi minha primeira carta sem ajuda. Peguei o ônibus sozinha lendo o letreiro. E cada coisa pequena dessas foi uma vitória gigante sobre o arrependimento. Você não pode voltar, não pode mudar o passado, mas pode decidir o que vai fazer com o tempo que ainda tem. 4. Começar não é bonito, é feio, doloroso e constrangedor. Ninguém te conta isso. Nos primeiros meses da escola, eu errava tudo. Trocava B com D. Não conseguia juntar as sílabas. Escrevia gatu em vez de gato. E tinha gente ali que aprendia rápido enquanto eu demorava o dobro. Teve dia que eu voltei para casa chorando. Teve dia que pensei em desistir. Isaura, você é burra demais para isso, eu me disse mais de uma vez. Mas a professora Mariana me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Dona Isaura, a senhora não é burra. A senhora foi roubada. Roubaram o tempo da senhora de aprender. Mas agora ninguém pode roubar mais nada. A senhora está recuperando o que é seu. Recomeçar dói. É humilhante. É difícil. Mas é melhor do que morrer fingindo. 5. O tempo que você perdeu não volta, mas o tempo que você tem não espera. Eu perdi 58 anos. 58 anos que eu poderia ter sabido ler. Poderia ter lido para meus filhos. Poderia ter lido cartas, livros, receitas novas. Poderia ter viajado sozinha, sem depender de ninguém para ler placa. Esses 58 anos não voltam. Nunca vão voltar. Mas eu tinha mais tempo. E se eu tivesse ficado parada, lamentando o que perdi, eu teria perdido também os 7 anos que vivi de verdade desde então. Você está perdendo tempo agora, nesse exato momento. Enquanto espera o momento certo, enquanto acha que ainda não está pronto, enquanto inventa desculpas. Eu também inventei, por 58 anos. E no final, descobri que o momento certo é agora. Sempre foi. Eu perdi Armando em 2019, perdi minha mãe em 1998. Perdi minha melhor amiga Zilda em 2015. Ela morreu sem nunca ter saído de Petrópolis, sem nunca ter conhecido o mar, que ficava a menos de 2 horas daqui. E não foi porque ela não podia. Foi porque ela sempre disse, um dia eu vou. Um dia nunca chegou. Eu não posso voltar. Não posso desfazer. Não posso pegar o telefone e ligar para Zilda e dizer, vamos para o mar amanhã. Não posso sentar com Armando e dizer, me ensina a ler de verdade. Eu errei. Errei muito. E não estou te contando isso para me redimir. Redenção não existe para os mortos. Mas eu ainda estou aqui. Aos 82 anos, com a vista cansada, as mãos trêmulas, mas com uma vontade danada de viver. E se eu ainda estou aqui, tem um motivo. Esse motivo é você. É te contar isso agora, antes que seja tarde demais. Você não tem tanto tempo quanto pensa. Você não tem anos infinitos. Você não tem garantias. Eu tenho 82. Você tem menos. Muito menos. E cada dia que você adia o recomeço, cada dia que você finge, cada dia que você sobrevive em vez de viver, é um dia que você não recupera. Pensa em quem você precisa ser. Pensa no que você está fingindo. Pensa na vida que você está decorando em vez de viver de verdade. Eu voltei para a escola aos 75 anos. Aprendi a ler de verdade aos 77. Hoje, aos 82, eu leio um livro por mês. Escrevo cartas para os meus netos. Cartas de próprio punho, com minha letra torta, mas verdadeira. Pego qualquer ônibus dessa cidade sem medo. E toda vez que abro um livro, eu sinto que recuperei um pedaço de mim que tinha sido roubado. A vida não é sobre os dias que você viveu. É sobre os dias que você viveu de verdade. É sobre a coragem de parar de fingir.
É sobre recomeçar, mesmo quando todo mundo acha que você já não serve mais para nada. Eu te avisei. Eu te mostrei o caminho. Você acha que analfabeto é quem não sabe ler? Analfabeto é quem não sabe ler a própria vida. Quem decora respostas. Quem finge estar vivo. Eu fingi por 75 anos. Hoje eu leio. E essa é a diferença entre sobreviver e viver. Não deixa para amanhã o recomeço que pode ser hoje, porque amanhã não é garantido. Eu tenho 82 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi é essa: nunca é tarde demais para deixar de fingir. Mas um dia vai ser tarde demais para recomeçar. E esse dia chega mais rápido do que você imagina. Recomeça. Agora, enquanto ainda pode.